O Vozes dos Biomas está no ar. Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! Na região sul do país, existe um bioma especial, o Pampa. Para falar sobre a riqueza da biodiversidade e caminhos para a restauração ecológica deste espaço importante do Brasil, nosso 58º convidado no programa Vozes dos Biomas, Blog Cidadãos do Mundo, jornalista Sucene Skradareski, é o professor Gerhard Ernst Overbeck, engenheiro ambiental e doutor em ciências naturais, formado na Alemanha. Nesta década da ONU sobre restauração de ecossistemas, que segue até 2030, o tema se torna ainda mais oportuno. Overbeck, desde 2010, é professor no Departamento de Botânica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando na área de ecologia vegetal terrestre. Faz parte do corpo docente dos programas de pós-graduação em botânica e em ecologia da instituição. Entre 2015 e 2019, coordenou o programa de pós em botânica. Além dessas atribuições, Overbeck também coordena a participação da universidade no programa Erasmus Mundus, International Master in Applied Ecology, e é líder do grupo de pesquisa do CNPq, Biodiversidade e Conservação dos Ecossistemas Campestres no sul do Brasil, e coordenador das atividades do PPBio Campos Sulinos. Mais uma frente em que Overbeck atua é na área editorial, com muitas experiências em publicações científicas, entre elas como subject editor da Tropical and Subtropical Vegetation da revista Flora. Ele ainda é membro do Conselho Técnico Científico da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Trazendo a sua experiência para o Vozes dos Biomas, nós agradecemos a sua participação, professor, e a primeira pergunta é: quais são as principais características do Pampa e como iniciou seu interesse pelo bioma? Bom, muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite para participar assim, deste encontro, desse bate-papo hoje. E, bom, como é que eu comecei a estudar o bioma Pampa, né? Eu venho da Alemanha, eu fiz toda a minha formação acadêmica na Alemanha, mas no meu doutorado já comecei a trabalhar no Brasil, num projeto sobre os campos nos morros de Porto Alegre. Aí, né, nesse período que comecei, então, a conhecer os campos sulinos, os campos do bioma Pampa, comecei a me interessar, né, aprofundar mais, trabalhava especificamente sobre um assunto, hoje ainda pouco estudado e às vezes até um tanto polêmico, a questão do fogo nos campos do Pampa. E, bom, aí assim iniciou-se, né, meu trabalho com bioma Pampa. Voltei para a Alemanha após a conclusão do doutorado. Trabalhei alguns anos lá, mas lá em 2010, então, comecei a trabalhar na URGS e desde então, meu foco principal é o bioma Pampa. Talvez algo natural, né, que Porto Alegre, obviamente, né, capital do Rio Grande do Sul, onde está a URGS, é na interseção, de certa maneira, do bioma Pampa e do bioma Mata Atlântica, e o bioma Pampa tem sido bastante negligenciado em termos de pesquisas científicas, bem como ainda é em termos de conservação. Então, acho que foi uma escolha, assim, obviamente por interesse científico, mas também tanto natural, né, por estar, né, na região do bioma. Professor, quais são as principais características do Pampa, né? Que a gente ouve muito falar dos demais biomas, mas é menos explorado, né? Essas características. Se você pudesse, né, falar para a gente. Sim, claro, com certeza. Então, eu acho que isso talvez já é um ponto importante, né? Que as pessoas sabem sobre o bioma Pampa, né? Que é um bioma pequeno, um pouco mais de 2% só do país, então na discussão de conservação no país até ser um pouco esquecido, né? E por quê? Porque as pessoas acham que o Pampa é um bioma campestre para muitas
paralelo, o sinônimo quase para pastagens, né, que no grande parte do Brasil, no resto do Brasil, são pastagens cultivadas, com plantas cultivadas. No entanto, no bioma Pampa, nós temos campos nativos, e campos nativos com uma altíssima biodiversidade. E essas fotos que estou passando aqui já demonstram que os campos do Pampa são muito heterogêneos, né? Então, não é um pasto homogêneo, uniforme, né? Nós temos muitas fisionomias campestres muito distintos, às vezes planícies extensas, com campo até o horizonte, às vezes ambientes mais acidentados, né? Então, pequenas montanhas, às vezes com bastante afloramentos rochosos, nessa imagem aqui, por exemplo, né? Lá de Caçapava. Então, são ambientes muito heterogêneos, isso resulta numa biodiversidade extremamente alta, né? Então, só pensando da flora, que meu foco é a vegetação, né? Nós temos mais de 2.200 plantas campestres no bioma Pampa. Claro que o bioma Pampa também é mais do que campos, né? Nós temos matas ripárias, nós temos também alguns ambientes mais florestadas na Serra do Sudeste, né? Então, é muitas vezes um mosaico de campo e outras formações, como as torres florestais, banhados, áreas úmidas, de forma geral, né? Que tem mais espécies ainda. Então, somando tudo, nós temos em torno de 3.500 plantas no bioma Pampa, em 2% da superfície do Brasil, né? E, obviamente, associado a isso, também uma biodiversidade muito rica em outros grupos, né? Insetos, aves, mamíferos, etc. Mas então, talvez uma característica muito importante comum nesses ambientes do Pampa é que, na maioria das regiões, o predomínio é da vegetação campestre. Vegetação campestre geralmente é dominado por gramíneas, então uma família botânica que forma a matriz da vegetação, né? E que é, por si só, muito rico em espécies, né? Então, são mais de 400 gramíneas, né? E uma outra característica importante é que essa vegetação campestre, então dominada por gramíneas, é a base econômica para a pecuária no campo nativo, como, por exemplo, nessa imagem aqui. Então, a gente consegue, no bioma Pampa, a gente não, o produtor, né, consegue produzir carne de uma qualidade muito alta no campo nativo, ou seja, nós temos aqui um ecossistema com uma possibilidade única de conciliação da conservação da biodiversidade e da produção pecuária. E, professor, quais são as espécies símbolo, né, do bioma? Se o senhor puder citar alguns exemplos para a gente. Assim, em termos de espécies mais características dos campos, em termos de plantas, nós temos dois que eu acho que a maioria das pessoas, ao menos do sul do Brasil, conhecem, né? Que é o capim-caninha, né? Uma gramínea de porte alto, né? Macega também no nome dela, Andropogon lateralis, e uma outra gramínea que é o Pasparum notatum, a grama forquilha, né? Que é mais comum em ambientes como uma pressão de pastejo um pouco mais alta. Mas junto a essas gramíneas tem várias outras, por exemplo, nessa imagem aqui, a caqueja, né? Todo mundo conhece chá de caqueja, né? Se toma para fins medicinais, assim como chá, né? Uma planta nativa do bioma Pampa. Não existe só no bioma Pampa, temos no Cerrado também, mas é uma planta nativa. Outra, por exemplo, outra planta interessante seria a macela, né, que é uma outra planta medicinal que a gente usa, também não é exclusiva do bioma Pampa, mas é bastante típico. E, professor, que tipos de pressões estão sendo mais impactantes no bioma? E o senhor pode dar alguns exemplos, né? E tanto por parte do ser humano, também com relação a mudanças climáticas, né? Efeitos de eventos extremos, enfim, se o senhor puder dar uma ilustrada, né, nessas pressões. Sim, com certeza. Então, acho que primeiro talvez vou começar sobre as pressões antrópicas, né? E a principal ameaça ao bioma Pampa, bem como dos outros biomas também, né? Obviamente, a perda de habitat natural, então a conversão em outros usos, que vem acontecendo num ritmo muito alto, né? Então, a gente está perdendo de forma muito rápida as áreas de vegetação nativa, né? E essas perdas também eles são concentrados em algumas regiões que são mais afetadas do que outras.
geralmente em função das condições ambientais, né? Por exemplo, solo e relevo. Onde o solo é melhor, então maior fertilidade do solo, e o relevo propiciona o uso agrícola, nós temos uma conversão muito mais alta, muito mais rápida, do que em outras regiões onde os solos são mais rasos, né? Onde o terreno está muito acidentado, né? Então, a gente tem certamente como maior ameaça no momento a perda de vegetação nativa, né? Que implica na destruição do habitat natural das espécies naturais, e com isso também em impactos negativos, muitas vezes, desses outros usos, por exemplo, sobre a água, sobre a questão do armazenamento do carbono no solo, né? E a gente está no Pampa como um problema bastante grave, que é a falta de unidade de conservação, né? Onde temos uma unidade de conservação, essa conversão é de fato impossível, né, legalmente, né? Então tá realmente garantido que aquela região não pode ser convertida para outros usos, mas nós temos um déficit de unidade de conservação no bioma Pampa, né? Um déficit em comparação com as metas que nós temos globais, mas também as metas que o Brasil assinou, né, por exemplo, no âmbito da Convenção da Biodiversidade. Então, certamente, a perda de habitat é o problema maior. Nós temos, obviamente, na legislação brasileira, mecanismos, além das UCs, que, em teoria, garantem que se mantém um percentual mínimo de vegetação nativa. A gente tem a reserva legal, a gente tem as APPs, mas na implementação nós temos ainda problemas e lacunas, né? E também no manejo. Então, isso é uma coisa importante também. Campo não é campo, né? Então, a gente tem vegetação campestre nativo, mas depende muito do manejo, se esse campo é bem conservado, se de fato é habitat para a biodiversidade típica, se de fato contribui com serviços ecossistêmicos. E o que a gente observa no bioma Pampa? A gente tem muitos problemas com sobrepastoreio, então uma carga animal muito alta. Quer dizer que com isso que a gente tem um processo de degradação, né? Então uma simplificação florística, geralmente, uma perda de produtividade. Então esse sobrepastoreio, até em termos econômicos, ele não é vantajoso, né? Colocando mais gado não significa um ganho maior por parte do produtor, ao contrário, ele vai degradando, e muitas vezes, associado ao mau manejo, nós temos a entrada de espécies invasoras, né? Isso eu acho que é outro problema muito sério em grandes extensões do Pampa, especialmente uma gramínea exótica, o capim anone, que todo mundo que é do sul, que está assistindo aqui, deve conhecer, né? Que está presente em boas partes do bioma e que também reduz a produtividade da pecuária, né? Além de também, obviamente, impactar a biodiversidade. Então, essas talvez sejam entre as maiores problemas antrópicas, né? Então, a questão de manejo, de forma geral, é muito importante. E aí a gente tem que olhar um pouco para a ecologia, né? Porque para a ecologia desses sistemas, porque muitas vezes quando a gente pensa em conservação, especialmente quem trabalha mais com ambiente florestal, ou está mais acostumado com uma discussão sobre conservação de florestas, não enxerga no primeiro momento a necessidade de manejar a vegetação. Agora, ambientes campestres são ambientes que evoluíram sob a presença de processos como fogo e herbivoria por animais nativos, no caso, né? E esses processos que na ecologia a gente chama de distúrbios são essenciais para a manutenção dessa biodiversidade. Então, sem um manejo adequado, a gente vai ter perdas de biodiversidade, né? Então, isso é importante. E tanto nas áreas como uso de pecuária, mas também na unidade de conservação, né? Então, muitas vezes a gente pensa, tem gente que defende numa unidade de conservação não se deve manejar os campos, né, os ecossistemas de forma geral, mas aí a gente vai ter uma perda de biodiversidade. Então, essa questão é muito importante, a gente pode talvez retomar isso depois. E sobre as pressões naturais, você mencionou as mudanças climáticas, e, de fato, assim, né, a gente tem passado, nos últimos anos, períodos com eventos extremos, né, então, eventos de seca extrema, por exemplo, né, prolongados por vários meses, né, que obviamente tem um impacto na vegetação,
e podem, por exemplo, em alguns casos, facilitar a entrada de algumas espécies exóticas invasoras, que são mais adaptadas a certas condições, mas, de fato, nós temos pouca pesquisa ainda no bioma Pampa para realmente poder discutir isso com maior certeza. Certamente, para a conservação é um grande problema, porque com a mudança do clima, a área de distribuição de algumas espécies vai mudar. E a questão é se essas espécies que teriam que acompanhar essa mudança do clima, se eles são capazes de fazer isso num ambiente mais fragmentado pelo uso antrópico. E, professor, geograficamente, tem algum local que, vamos dizer assim, seja um hotspot, esteja mais, assim, sofrível, né, dentro do bioma? Nós temos, assim, dois tipos de hotspot, na verdade, né? O termo hotspot da biodiversidade, como ele é usado internacionalmente, né? Ele contempla dois fatores, né? A alta biodiversidade e, no mesmo tempo, o alto risco, né? As altas taxas de conversão, por exemplo, né? E nós temos no bioma Pampa uma região onde as perdas são muito altas, que é o Planalto Médio, a região dos Campos de Barba de Bode, onde nós temos solos mais profundos, com boas condições para agricultura, especialmente a soja, né? Que está em muito mais expansão, né, no bioma como um todo, onde nós temos, de fato, municípios onde resta muito pouco campo nativo, né, menos de 10%. Né. Outra região onde as perdas têm sido muito altas de campo nativo é o litoral, onde temos muito plantio de arroz, né, então, de forma geral, áreas de várzea, né, também vários dos rios, que são propícios para plantio de arroz, que é outra cultura muito importante no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem as grandes perdas nessas regiões. E, com isso, nós perdemos biodiversidade típica e específica, né, desses ambientes. Né? Então, as espécies típicas dos campos de barba de bode, por exemplo, né, muitas também ocorrem em outras regiões do estado, mas tem algumas que são mais estritas, né? Ou, pelo menos, não vou ocorrer mais nessa combinação de espécies. E, por outro lado, né, nós temos alguns ambientes que são mais ricos e mais únicos em espécies, né? Por exemplo, mais únicos em uma espécie, mais espécies endêmicas. Por exemplo, a Serra do Sudeste, que tem muitos afloramentos rochosos, né? Nós temos agora uma imagem aí, que essa, inclusive, é a região mais rica em endemismos de toda a região maior dos pastizales do Rio de la Plata, que é uma região um pouco maior do que o Pampa, né? O Pampa, na verdade, é a ponte norte dessa região, que abrange também os campos de Uruguai e Argentina. Então, uma região ecológica onde o bioma Pampa faz parte, e essa região da Serra do Sudeste é um hotspot em termos de endemismo, né? Dessa região toda. E, professor, quando a gente fala em ecologia de paisagem, como o Pampa se diferencia de outros biomas, né? Alguma característica peculiar, algum diferencial? Pelo meu conhecimento do bioma e também dos outros, assim, são alguns dos aspectos que eu já citei antes, né? Então, o domínio de formações campestres e a diferença para outros ecossistemas campestres no Brasil, por exemplo, no Cerrado, é que nos campos do bioma Pampa nós não temos a presença de espécies arbóreas que formam no Cerrado um outro estrato, né? Em cima do estrato herbáceo, geralmente. Não em todo, né? No Cerrado nós também temos vegetação campestre, no sentido mais estrito, mas no Pampa isso é mais raro, por exemplo, nessa imagem aqui. Então, a gente vê, sim, elementos arbóreos na paisagem, mas aí são pequenas matas associadas, às vezes, a um riacho, uma floresta, uma encosta de morro, né? Mas é raro ver árvores espalhadas pelo campo, né? E na maioria das regiões, a gente tem o espinilho na fronteira com a Argentina, onde está um pouco diferente, é uma região já numa certa transição para o Chaco, mais ao oeste, onde nós temos alguns elementos lenhosos no campo, mas uma característica do bioma Pampa são essas paisagens mais abertas, né?
ser intermediado por tantas espécies lenhosas. Há exceções, nessa imagem aqui, Serra do Sudeste, por exemplo, onde a gente tem mosaicos de campo e floresta, mas são mosaicos muito bem definidos, geralmente, né? Então, a gente tem ou campo ou manchas florestais. E a gente raramente tem nessa situação que é uma savana, né? Como um extrato arbórea descontínua em cima do extrato herbáceo. Isso talvez, assim, seja a maior diferença em termos de fisionomia da paisagem. E professor, qual a importância das comunidades tradicionais do Pampa na sua conservação? Então, existem, obviamente, comunidades indígenas, quilombolas, no Rio Grande do Sul, no bioma Pampa também, mas muitas vezes as quilombolas, por exemplo, trabalham mais como atividades agrícolas, né? Mas, assim, o que eu acho importante reconhecer é que o sistema de manejo tradicional pelos gaúchos, né? Que há séculos, na verdade, né? Desde a introdução do gado bovino que foi lá pelos jesuítas, né? No período das missões, né? Os gaúchos têm realizado a pecuária extensiva, né? Nas áreas do bioma Pampa, né? Então, acho que esse manejo tradicional, né? No campo nativo, sem aquele que se chama de melhoramento do campo, né? Então, fertilização, introdução de espécies forrageiras exóticas, de certa maneira, é uma atividade tradicional, certamente, né? Deveria ser reconhecido como isso, embora ela também pode ser, se bem feito, economicamente interessante. Então, acho que sim, são os pecuaristas do Pampa, especialmente também os pecuaristas familiares, né? Temos, obviamente, muitos perfis de pecuaristas, mas temos muito pecuário familiar, pequenas propriedades que fazem, então, um manejo extensivo nesses campos. Eu acho que isso, para a conservação do bioma, é de uma alta importância. Um dever da sociedade de prestar mais atenção, de dar mais assistência, né, a esse produtor que tem menos recursos, né? Em termos de conservação, eles têm um papel muito grande, mas aí, obviamente, as grandes propriedades também, né? Aí depende muito mais como o manejo está sendo implementado nas propriedades, né? Inclusive, a restauração de áreas de reserva legal degradadas, onde falta área de reserva legal, né? Eu acho que isso é sem dúvida, mas eu acho que, além disso, né? Se a gente considerar quanto do ambiente típico está sendo conservado e quanto a gente precisa conservar, né? Então, acho que esses 20% de reserva legal, mais APP, dependendo da propriedade, obviamente, não é muito isso, né? Eu acho que a gente tem que se perguntar também para que a gente precisa conservar isso, né? É uma obrigação legal, mas tem algo lá atrás. Agora, este número 20% é um acordo, assim, político, né? Mas por que a gente precisa conservar os ecossistemas nativos? Essa é a grande pergunta. Eu acho que isso tem que ser muito mais divulgado. Porque a gente precisa manter a vegetação nativa. A resposta, na verdade, é muito simples, porque nós, como humanos, como sociedade humana, dependem dos serviços que a natureza nos fornece, né? É bastante simples, né? Tudo que a gente consome tem, de alguma maneira ou outra, uma origem na natureza. E a gente tem que entender isso. A água que a gente bebe, ele tem que ser limpo, ele não pode ter poluente, né? E o que contribui para isso? É a vegetação nativa, o manejo adequado da vegetação nativa que tem todos os cuidados, né? Então, isso é um argumento, a gente fala dos serviços ecossistêmicos, muito importante hoje em dia para a conservação, e nós, como pesquisadoras, também tentamos divulgar mais sobre isso, trabalhar mais sobre isso. Não é só a biodiversidade em si que é importante, obviamente, mas não é ela em si só que basta, né? A gente precisa cuidar que esses ambientes naturais se mantenham para a gente ter os recursos que nós mesmos, humanos, precisam para nossa sobrevivência, né? Então, aí, todas as propriedades contribuem, né? E, infelizmente, o valor desses serviços, ele não é refletido de uma forma adequada no mercado,
de forma geral, né? Hoje em dia nós temos no Brasil agora já algumas iniciativas, por exemplo, né, ideia do pagamento para serviços ambientais, mas isso ainda é muito pouco formalizado, elaborado, implementado, né? Mas assim, quando a gente compra, por exemplo, uma carne que foi produzida em campo nativo do bioma Pampa, a gente contribui para a manutenção dos ecossistemas nativos e, com isso, para a manutenção de todos os serviços que a natureza nos oferece. Então, acho que o fundamental é que os proprietários da terra, os pecuaristas, mantenham um bom manejo, né? E sejam incentivados a fazer isso. E, onde é necessário, obviamente, também instruídos, né? Então, a extensão rural é muito importante, né? Porque não, né, bom manejo é um processo extremamente complexo, né? Não é nada simples isso. Então, a gente precisa garantir que o conhecimento que, por exemplo, é gerado nas universidades, né, também chega ao produtor rural. E, professor, o senhor pode nos falar sobre aspectos interessantes levantados pelo grupo de pesquisa, né, do CNPq, Biodiversidade e Conservação dos Ecossistemas Campestres no Sul do Brasil? Claro, posso falar um pouquinho das nossas pesquisas, do que a gente vem fazendo no nosso grupo de pesquisa. Quando eu falo nosso grupo, não é só meu grupo, né? É um grupo de vários colegas, tanto da botânica, da URGS, da ecologia, da URGS, da biologia animal, da URGS, bem como de outras instituições, né? Universidade Federal de Santa Maria, Federal de Pelotas, Unipampa, também colegas de Santa Catarina, de Paraná, que trabalham nessa região dos Campos Sulinos, né? Que a gente considera, assim, muitas vezes junto na pesquisa. Os campos do bioma Pampa, só na parte sul do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e Paraná na Serra, né? Os campos de cima da Serra, e juntos, como os campos do bioma Pampa, a gente chama isso de campos sulinos, os campos do sul do Brasil, né? Então, o que a gente vem fazendo nesse grupo de pesquisa? Em vários projetos grandes, a gente tem investigado a biodiversidade, né, da região como um todo. Então, em dois projetos grandes, um projeto do programa Cisbiota, CNPq, e outro projeto do programa PPBio, do Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente avaliou a biodiversidade em um grande número de pontos nessa região toda, né? Biodiversidade de plantas, mas também de vários outros grupos de organismos, né? Invertebrados, aves, peixes também, então os peixes da região campestre, né? E, por exemplo, um número que eu gosto de destacar, que é resultado de um desses projetos de pesquisa, é o metro quadrado, é a maior riqueza no metro quadrado do bioma Pampa, que foi no projeto PPBio, numa área em Alegrete, então perto da fronteira do Rio Grande do Sul já, onde encontramos 56 espécies de plantas num único metro quadrado, num campo pastejado, com até uma pressão de pastejo relativamente alta. E esse número, assim, ele é um indicador, assim, simplesmente um símbolo para a alta biodiversidade desse nosso bioma, né? Então, 56 espécies de plantas num único metro quadrado, né? Acho que é um número muito bacana, porque ele mostra que campo é um ambiente muito rico em biodiversidade, e quando a gente procura biodiversidade, não precisa só olhar para as florestas, né? Obviamente, não faz nenhum sentido comparar e dizer, um ecossistema mais rico em espécies é melhor do que um outro, não, porque cada ecossistema tem a sua própria biodiversidade. Mas, no outro lado, no mundo onde muitas vezes o debate assim é um pouco superficial, né? Então, o número desses é bom para poder alertar, olha, não é só nas florestas que o Brasil tem biodiversidade, é nos campos também. E, bom, isso é um exemplo, né? A gente tem outras áreas também, outras regiões, onde é fácil encontrar 30, 40 espécies de plantas num único metro quadrado. Então, a gente fez trabalhos desse tipo, mais descritivos, onde a gente também tem tentado elucidar um pouco a diferenciação interna do bioma, né? Então, como as diferentes regiões que a gente conhece, né, pela geomorfologia, são diferentes em termos da sua composição florística. Então, por exemplo, um padrão que emerge claramente que os campos do bioma Pampa são diferentes do que os campos da Serra, né? Onde todo mundo vai saber, na Serra nós temos floresta como araucária, né? No Pampa, nós temos
uma pequena região também, como floresta araucária, mas não é... A floresta araucária é típico da serra. Os campos também são diferentes nessa região, né? Então, essas pesquisas servem para conhecer, né, um pouco melhor a biodiversidade, né? E isso é fundamental, obviamente, depois na aplicação na área de conservação e restauração. Por exemplo, onde vamos conservar áreas, onde precisaria uma nova unidade de conservação. Eu preciso ter essas informações básicas sobre a distribuição da biodiversidade para poder discutir isso. O mesmo vale para a restauração, né? Você mencionou no início da conversa que a gente está entrando na década da restauração ecológica e o Brasil tem desafios muito grandes. Hoje a gente fala muito no Brasil sobre a restauração, tem um foco, né, um certo viés, eu diria, sobre os ambientes florestais, né, onde acho que o consenso que precisa restaurar já é maior, onde nós já temos muita área restaurada também, muitas iniciativas de restauração, mas o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa do Ministério do Meio Ambiente prevê a recuperação de 300.000 hectares no bioma pampa. Então, a questão é onde restaurar e como restaurar e qual é o objetivo dessa restauração. Então, eu preciso também ter essa informação das comunidades nativas, dos ecossistemas nativos, para saber onde é que eu quero chegar com a minha restauração. Bom, o senhor ingressou na próxima pergunta também que eu já ia fazer, né? Que desde 2014 o senhor trabalha com essa questão da restauração ecológica, né? Nos campos sulinos, enfim, do bioma. E tendo em vista o que falou agora, o senhor poderia pontuar alguns exemplos, né, desse levantamento? Quais seriam alguns potenciais de restauração já que vocês levantaram com outros, né, pesquisadores? Uhum. Bom, é difícil apontar assim de uma forma rápida onde exatamente, por exemplo, a gente deveria recuperar áreas, né? O processo de restauração é muito complexo, na verdade. Então, eu vou fazer um pequeno desvio assim e espero no final assim responder sua pergunta com isso. Então, a restauração dos campos do bioma pampa é algo muito recente, né? Então a gente começou a fazer pesquisas nessa linha em 2013, 2014, começamos a nos preocupar com este tema, né? E então o primeiro tema, obviamente, que a gente começa a explorar um pouco são as técnicas de restauração, que né, como vamos recuperar? Digamos, tem uma área que é degradada, como é que a gente vai recuperar ela? Então, eu, obviamente, venho da área de ecologia vegetal, então eu trabalho com plantas, e na restauração, geralmente, o que a gente começa é a componente das plantas, então a gente sabe, né, para recuperar uma floresta, talvez eu faça uma semeadura ou um plantio de árvores, né, vou tentar sempre, no máximo possível, trabalhar também com a regeneração natural, mas em vegetação campestre, isso é bastante complexo. Primeiro, após uma conversão para outro uso, né, digamos uma área foi utilizada para plantio de soja para alguns anos ou até décadas, né, quando não tem mais esse uso, vai voltar uma vegetação, mas vai ser uma vegetação geralmente muito degradada, espécies mais ruderais, as espécies típicas do campo, né, por exemplo, o próprio capim-caninha, que eu citei como uma das espécies mais típicas, muitas dessas espécies não voltam facilmente, então não se recuperam de forma sozinha, né? Então, a gente tem que trabalhar com uma reintrodução dessas espécies. Mas aí já surge um grande problema para a restauração na prática, e a gente está sofrendo isso de forma muito brutal hoje, né? Onde a gente tem agora iniciativas e projetos de restauração que nós não temos sementes dessas espécies disponíveis no mercado, né? Então, a gente consegue comprar espécies arbóreas, né, mudas, sementes, dependendo da espécie, né? Para isso existe um mercado, né? Não é perfeito, não tem tudo que a gente gostaria de ter como ecólogo, o restaurador, mas existe alguma coisa. Para vegetação campestre tem praticamente nada no mercado. Então, isso é um grande desafio para a restauração, para essa década, né? A gente precisa avançar muito rapidamente nessa questão de fornecimento de sementes humudas e plantas nativas, né? Então, o que a gente faz na ausência de um mercado onde uma pessoa que quer restaurar vai para um fornecedor de sementes? Testamos outras técnicas, por exemplo, a transposição de feno, né? Então, feno é biomassa seca, né? Que foi coletado num campo, que a gente corta
e transporta para a área degradada. A ideia é que dentro desse feno tem sementes das plantas nativas. E como a biomassa, eu transporto também essas sementes. E tento uma recuperação a partir daí, né? Mas também isso é algo que a gente está, desde 2014, mais ou menos, fazendo experimentos, né? Com alguns resultados promissores, assim, não é nada perfeito, nunca vai ser possível transportar toda a comunidade com isso. Então, a gente também está aprendendo quão rápido vai ser o processo de restauração. O ideal, obviamente, seria ter redes de coleta de sementes, por exemplo, uma produção de sementes. E a gente está aprendendo um pouco com outros biomas, por exemplo, no Cerrado, isso já existe um pouco mais, né? Está um pouco mais avançado, mas eles também começaram poucos anos atrás. Mas, enfim, hoje tem uma infraestrutura lá para comprar sementes que foram coletadas por comunidades locais para recuperar áreas de 20, 30, 40, talvez 100 hectares, né? Então, eles já superaram alguns dos desafios que a gente tem aqui agora. Então, acho que a gente precisa ainda muito avançar nessas técnicas de restauração e a gente precisa definir onde será mais importante recuperar. Aí nós temos esses requisitos legais, né? Mas eu acho que aí a ecologia de paisagem entra também, que pode nos indicar as regiões do estado onde nós temos menos campo nativo, por exemplo, onde seria mais interessante, mais urgente para conservar a biodiversidade de trazer um pouco do campo de volta, né? Obviamente, isso acontece não no mundo livre, mas no contexto socioeconômico, com pressões e demandas. Então, é um processo que a sociedade, na verdade, precisa se organizar. E isso, ao meu ver, no momento, é o maior desafio, assim, de construir, né, essa consciência, na verdade, que precisa recuperar. E toda a infraestrutura, tanto técnica, por exemplo, questão dos sementes, insumos, né, quanto a implementação desses, como é o melhor manejo na restauração, qual é o papel do gado, né? O gado, muitas vezes, na restauração, para quem vai da área florestal, é um fator degradador, né? Que pode destruir plantas novas, né? Etc. Pode impedir a regeneração natural. No campo, pode ser um aliado, porque, primeiro, ele controla a biomassa, que pode ser extremamente desejável no início de um processo de degradação, e, segundo, ele vai transportar semente. O gado transporta semente no esterco, né? Então, a gente tem feito pesquisa sobre isso, né? Pesquisa mais básica sobre quantas espécies são transportadas, por exemplo, no esterco bovino, mas com uma aplicação muito direta, né, na restauração. Porque a realidade é que isso é talvez no cenário brasileiro de restauração uma novidade, mas talvez um fator muito positivo para nós, um fator de sucesso. Como a maioria das áreas do Pampa são sob pecuária, nós temos sempre um possível uso produtivo dessas áreas após a restauração, que é a pecuária em campo nativo, né? Com isso, nós temos interesse por parte dos produtores, e o gado já pode ser inserido no início do processo de restauração. Acho que isso é uma coisa muito interessante e muito único do bioma aqui, né? Um ponto muito... São dois pontos importantes. Primeiro, esse antagonismo entre conservação e produção, na verdade, ele é falso, né? A produção precisa dos recursos naturais, e não adianta em nada tentar aumentar a produção se não conservar os recursos na escala do paisagem. Não é só olhar para uma área, né? Tem que olhar para todo o entorno, né? Um bom manejo dos ecossistemas campestres é, sim, capaz de armazenar carbono no sistema. E, no caso, no solo, que é muito importante, que quando a gente fala de carbono, muitas vezes a gente pensa automaticamente das árvores, né, que são grandes, que têm um tronco alto, tem, né, muito biomassa, muito madeira. Madeira é carbono. Mas no campo a gente não vê isso, né? A gente tem pouco carbono na biomassa. E ainda mais o gado em cima comendo, ou o fogo consumindo toda a biomassa. Mas o que importa? O que é o aporte de carbono no solo, nas estruturas subterrâneas das plantas primeiro e depois no solo. E aí a gente tem dados agora de pesquisas mais recentes que esse balanço pode sim ser positivo, desde que bem manejado, né? Então, acho que isso é uma notícia muito boa para a Pampa, na verdade, porque reforça a manutenção de campo nativo como algo totalmente compatível, né, com práticas de baixo carbono. Professor, a sua área também é editorial, né? Trabalhando com várias publicações, né, ao longo da carreira.
Como é que o senhor analisa a produção editorial e científica a respeito do Pampa? Bom, eu acho que assim, nos últimos 10 anos, começou talvez um pouco antes, acho que a gente tem um aumento muito considerável de produção científica, né, em várias instituições. Eu acho que a gente tem também uma inserção muito melhor da pesquisa em termos colaborações internacionais. Eu acho que isso é super importante, né, de não ficar só olhando o Pampa, mas também fazer as comparações com outras regiões campestres. Então, acho que a gente tem avanços muito grandes. Talvez o desafio seja agora trabalhar mais ainda na divulgação desses resultados internamente no Brasil para apoiar, de fato, políticas públicas. Isso é um desafio que a gente tem, né? E aí uma certa dicotomia que a gente vive, né? Porque, por um lado, como pesquisador, tem que produzir conhecimento de alto nível que tem que ser publicado em revistas internacionais, mas também a gente precisa que esses resultados sejam transportados aos gestores, aos produtores, etc. Né? Então, acho que isso é um tema que a gente tem que trabalhar ainda bastante. Precisa também apoio por outras instituições e contatos com jornalistas, né? Que ajudam a divulgar esses resultados de pesquisa. E, professor, com relação à área internacional, né? O Brasil, ele sempre foi protagonista, né, na Convenção da Biodiversidade, teve até um secretário, né, brasileiro na Sim, condução, sim, mas nos últimos anos, né, houve vamos dizer assim, um declínio, né, dessa participação, até que a ratificação, né, de acordos importantes, né, sim. ficaram emperrados, né? E houve toda uma manifestação, um movimento, né, da área socioambiental. Gostaria que o senhor falasse o que isso também prejudicou e como é que se encontra hoje, né, essa atuação do Brasil e como isso influi no Pampa também. Sim. Não, certamente é um problema muito grande hoje obviamente, esse debate não é restrito ao bioma Pampa. Inclusive, o bioma Pampa é um que menos aparece talvez nessa discussão, que está focado na Amazônia, ano passado no Pantanal, questão dos incêndios, né? Obviamente, uma situação muito complexa, mas, assim, é uma grande pena em que o Brasil tem perdido esse protagonismo, né? Em várias áreas, e a sociedade precisa entender que não existe esse conflito entre produção e conservação, que a conservação dos recursos naturais, seja na Amazônia, seja no Pantanal, seja no Pampa, vai contribuir com retornos econômicos para populações locais, para a qualidade de vida e para o futuro e progresso do Brasil, né? Então, hoje em dia, as pressões eu não sou especialista nesse assunto, né? Mas assim, as pressões dos mercados internacionais são grandes, né? Os mercados internacionais querem cada vez mais produtos ecologicamente, em aspas, mais corretos, né? Nada necessariamente nunca é perfeito, né? A gente obviamente entende isso, mas o Brasil vai perder espaço se não acompanhar, né? Essas discussões que tem muito fortemente na Europa, que é um mercado muito grande, né, onde um mercado muito exigente, e o Brasil vai perder espaço e perder dinheiro e vai perder qualidade de vida com isso também por fins econômicos, além dos alimentais, se não seguir, né, estes exemplos. E hoje a gente fala então da economia verde e por tudo que eu falei do bioma Pampa, talvez fica muito claro que o bioma Pampa é um dos biomas que tem esse potencial de aliar produção e conservação, né? Se manter o campo nativo, se implementar um bom manejo, se talvez pensar em algum mecanismo também de pagamentos de serviços ambientais, ao invés de convertir as áreas com esse potencial todo para outros usos como soja, né? Que é algo que agora o mercado quer, agora o preço está alto, mas e daqui uns 3 anos ou 5 anos, quando de repente não precisa mais? Quanto vai custar para restaurar essas áreas? Será que vai ser possível restaurar essas áreas? Aí eu posso começar a fazer um cálculo não só em termos ambientais, ecológicos, mas em termos econômicos, né? É difícil ter números sobre isso, obviamente, né? A gente fez um cálculo uns 2 anos atrás, num grupo maior de pesquisadores do todo o Brasil, onde a gente tentou valorizar a reserva legal. E são valores muito grandes, né? Obviamente, é sempre difícil dar um número, número é uma estimativa, mas, assim, a sociedade precisa se dar conta. Eu acho que o próprio setor agropecuário, a agroindústria, precisa se dar conta que, primeiro,
a degradação ambiental está degradando as próprias bases do agronegócio, e a gente pode, por algum período, com muitos insumos a alto custo, sustentar a produção, mas em algum momento não vai dar mais, e que isso vai implicar futuramente uma perda de mercado, né? Então, eu acho que assim é urgente mudar, né, esse rumo, discutir muito melhor, muito mais detalhe a maneira como podem ser dadas autorizações para a supressão da vegetação nativa, implementar também regras muito mais fortes sobre manejo, a fim de não afetar propriedades vizinhas, né, que todo ano a gente lê as notícias assim de deriva de agrotóxicos que afetam outras produções agrícolas, né? Neste ano teve um caso assim, uma produção de uvas, que é uma outra produtividade, né, outra atividade produtiva no bioma pampa muito importante, que foi fortemente afetado, né? Então são perdas econômicas muito grandes, às vezes de uma ou outro tipo de cultura, porque não se olha para os lados, não se pensa do sistema como um todo, né? Professora, a gente está chegando nos momentos finais, né? E eu gostaria de agradecer a sua participação e, ao mesmo tempo, pedir que o senhor faça as suas considerações, né, para esse tema, né, tão importante, né, que a gente conhecer um pouco mais do Pampa, né, pela sua fala, né, pelo seu conhecimento e trajetória, né? Então, fique à vontade. Tá bom, muito obrigado, Cena, mais uma vez pelo convite. Assim, eu espero ter assim conseguido nesse pouco tempo, né? O Pampa, embora seja um pequeno bioma só, tem muita coisa para falar, né? Muita coisa para contar também. Ter transmitido um pouco isso, então talvez para uma consideração final, né? Então, o bioma é um bioma muito rico, negligenciado, né? Acho que fora do bioma pampa, poucas pessoas sabem dessas riquezas. Ele é pouco considerado, né, em termos de conservação e discuta. Ele não entra muito nas discussões nacionais de conservação. No outro lado, é um bioma que sofre atualmente com muitas ameaças, né, como perda de vegetação nativa, como espécies invasoras, e também, obviamente, está dentro dessa situação política toda que a gente discutiu no final, né? Então, acho que as pressões ainda vão seguir altas nos próximos anos. No outro lado, a gente está bem no início ainda com as atividades e pesquisas de restauração, né? Neste ano, no ano passado, na verdade, iniciaram alguns projetos maiores, né, de restauração de áreas degradadas, mas assim, ainda vai ser difícil recuperar porque nos faltam umas técnicas. Então, acho que a gente precisa avançar muito ainda na pesquisa. Eu acho que a pesquisa tem feito bastante, mas precisamos avançar, mas também a gente precisa ainda conversar mais sobre o bioma pampa, até no Rio Grande do Sul. Acho que o bioma segue muito pouco conhecido, justamente para as pessoas da cidade, que não têm a possibilidade de conhecer o bioma. Isso é outra questão, né? Eu acho que estimular mais o ecoturismo, tem regiões maravilhosas no Pampa, com né, possibilidades de um turismo ecológico, um turismo que não degrada, como interessantes alternativas econômicas para outras atividades, né? Então, espero que talvez eu tenha convencido um ou outro de olhar para o Pampa, e que a gente comece a valorizar este bioma um pouco mais. Obrigado. Obrigada, senhor. Gratidão pela participação. De nada, prazer foi meu.